Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Vem aqui, você acha que você tem boa memória? Quando você esquece de uma informação que te passam numa reunião do trabalho, qual a razão disso? Será que está faltando espaço aqui no teu cérebro? Então deixa eu te fazer uma pergunta e vamos ver se você consegue acertar. Quanto de espaço, em média, tem o cérebro humano? Se a gente fosse falar em quantidade de iPhones, você acha que o teu cérebro tem quantos iPhones aí? Tem 1, 10, 100 iPhones? Escreve aí nos comentários qual é a tua aposta. Existem vários estudos científicos que tentaram medir a capacidade de memória do nosso cérebro e eles chegaram em um número médio de 2,5 petabytes. Se a gente fosse traduzir esse número para iPhones, a tua mente teria a capacidade de 160 milhões de iPhones. Portanto, a gente pode perceber que não é um problema de falta de memória, é uma questão de seleção daquilo que teu cérebro guarda e daquilo que ele pega e joga no lixo. E o problema é que se você faz isso com várias informações, até mesmo importantes, que você recebe de pessoas no seu trabalho, que você recebe de e-mails, enfim, outras pessoas estão fazendo isso com você também. O teu chefe está fazendo com as informações que você está falando sobre um projeto, um cliente está fazendo com as informações que você fala sobre o seu produto, sobre o serviço que você oferece. Basicamente, quando você está passando informações importantes para pessoas que estão ali participando, por exemplo, de uma apresentação, essas pessoas estão prestando atenção em outra coisa. Aquelas informações importantíssimas estão sendo perdidas. E você não vai acreditar quem é um dos maiores vilões quando a gente fala de atenção de pessoas durante uma apresentação. Quem está te prejudicando nesse momento são os títulos que você coloca em cada um dos slides. Títulos como esse aqui que você coloca nas apresentações do seu trabalho estão fazendo com que as pessoas simplesmente desistam de prestar atenção na sua fala, o que impede que você atinja os objetivos que você tem. Mas não se preocupe, porque nessa aula de hoje eu vou te passar uma fórmula que você pode aplicar a partir de amanhã. Eu vou te ensinar 5 ganchos para você criar títulos que prendem a atenção das pessoas. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essas estratégias que eu vou te mostrar aqui, eu aplico no meu negócio, não somente nas apresentações que eu faço, nos treinamentos que eu dou, nas apresentações que eu faço quando eu preciso vender um processo de consultoria, mas também quando eu crio conteúdo para as redes sociais. Afinal, o processo de despertar o interesse de uma pessoa e o processo também de brigar pela atenção dessa pessoa nas redes sociais é muito mais desafiador ainda. Imagina você quando você entra, por exemplo, no seu Instagram. Você está ali rodando o seu feed de notícias. Aparecem várias chamadas de um carrossel, de um vídeo. O que faz você parar e começar a ler uma informação ali? Normalmente é o primeiro título que aparece. É essa primeira capa que faz você parar para depois ler as outras informações. Mas se essa capa aqui for ruim, você nem chega nos demais slides. E não é só no Instagram que esse esquema aqui funciona. No YouTube, a situação é muito parecida. Imagina que você tem uma dúvida, você quer procurar por um assunto específico. O que você faz? Você vai lá no YouTube e digita, por exemplo, como ser uma pessoa mais criativa. E o que acontece? Vão aparecer diversas opções de vídeos para você assistir. E essa primeira capa de vídeo que aparece não é nada mais do que um slide com um título. E esse título vai fazer você decidir se você quer clicar nesse vídeo ou não. Se eu tiver um título ruim, a chance é de que você rode para cima e procure por uma outra solução. Então essas estratégias de criar um bom gancho, uma boa chamada, eu também utilizo tanto no Instagram como também no YouTube. E é isso que faz os meus vídeos aparecerem. E eu quero te mostrar como você pode aplicar essa mesma estratégia na tua apresentação. E para isso a gente vai utilizar um exemplo de assunto. Imagina que eu quero falar de um assunto de aviões. Eu estou criando uma apresentação sobre isso. Como que a gente aplicaria essa estratégia? O primeiro gancho que você pode criar é o que a gente chama do gancho de curiosidade. Se, por exemplo,
eu quisesse falar das informações de um avião, a gente poderia começar com o seguinte gancho: por que aviões carregam combustível em suas asas? Vai dizer que agora você não ficou curioso para saber o restante dessas informações. Claro que não é só porque você joga uma pergunta no título da sua apresentação que as pessoas vão ficar curiosas. Para criar um bom título de curiosidade, é importante você fazer uma pesquisa com a sua audiência, tentando entender o que eles realmente têm curiosidade de saber. Nem sempre uma informação que é curiosa para você vai ser para as pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Um segundo tipo de gancho que você pode criar é o que a gente chama de gancho negativo. Seguindo com o tema do avião, você poderia criar a seguinte chamada: se você odeia turbulência, esse é o pior horário para viajar. Normalmente o gancho negativo a gente conecta diretamente com o medo ou com uma preocupação que essa pessoa tem. Então, óbvio que pessoas que têm medo de andar de avião têm medo de turbulência, então eu quero evitar a turbulência. Se, por exemplo, eu estivesse falando com pessoas que investem dinheiro, talvez o medo dessa pessoa é realmente perder o dinheiro. Coloca o dinheiro numa ação, então essas são as 3 piores ações para você perder o seu dinheiro rápido. Olha que medo isso gera, e também eu quero agora dar informação para evitar que isso aconteça comigo. O terceiro gancho que você pode criar é uma informação versus a outra, é fazer um comparativo. Continuando com a ideia do avião, a gente poderia fazer um comparativo entre duas empresas, por exemplo, Gol versus Latam. Qual é a empresa mais segura? Você poderia usar uma estratégia parecida na sua empresa. Imagina que você tem 2 projetos para serem aprovados. Você poderia fazer uma comparação entre esses 2 projetos falando do quanto eles têm de potencial para aumentar a rentabilidade da empresa. E se a gente tem um gancho negativo, a quarta estratégia está ligada com a criação de um gancho positivo. Voltando aqui para o nosso exemplo, um gancho positivo poderia ser em relação à melhor viagem da sua vida. Eu quero ter a melhor viagem da minha vida? Qual é a empresa de aviação que eu devo escolher? E aqui a gente retorna com a ideia de fazer um estudo com a sua audiência. Quais são os desejos que essas pessoas têm? Estou falando com uma empresa, toda empresa tem o desejo de aumentar a venda. Então você pode falar, se você quer aumentar suas vendas em mais de 10%, essa é a estratégia que você deve seguir pelos próximos meses. E o quinto e último gancho é o que a gente chama de cenas dos próximos capítulos. Essa é uma estratégia que segue a ideia de você passar uma informação incompleta. É mais ou menos, sabe quando você está assistindo um seriado na TV e chega o fim do episódio, mas o episódio ele sempre deixa algo em aberto que vai continuar no episódio seguinte? As produtoras de seriado de TV fazem isso com você o tempo todo, porque o grande princípio delas é que você não pare de assistir esse seriado. E você pode fazer a mesma coisa na sua apresentação. Você não quer que a pessoa pare de prestar atenção em você. Então você começa, naquele seu slide, você começa a sua fala com essa informação incompleta. Imagina que você está dando uma palestra. Troca o slide. Tem uma foto e esse título aqui. Eu não liguei o modo avião durante um voo internacional. E isso aconteceu. Honestamente, pode ser que não tenha acontecido nada. Mas simplesmente esse fato de existir uma informação que é incompleta e que gera tensão na sua audiência vai fazer com que automaticamente eles prestem atenção em tudo que você vai falar dali para frente. Mas eu quero que você entenda que o grande princípio aqui é você criar um bom gancho para ter a atenção inicial dessas pessoas. Mas de nada adianta você utilizar essas estratégias e ter uma narrativa ruim depois na continuação. Isso aqui é 5% da sua mensagem. O que é importante é você depois conseguir estruturar todas as ideias que estão na sua cabeça em um formato de narrativa, o que a gente chama de storytelling, para não só chamar a atenção inicialmente, mas para também conseguir prender a atenção de quem está ali te escutando. E se você quer aprender como criar essa estrutura narrativa para melhorar o teu poder de clareza, de persuasão, de conseguir manter a atenção das pessoas e através disso conseguir atingir teus objetivos profissionais, para melhorar as aulas e os treinamentos que você dá, para conseguir vender melhor seus produtos e serviços, para você conseguir apresentar melhores dados técnicos no teu trabalho, eu criei um treinamento de storytelling e narrativa. Para você saber mais informações e fazer sua matrícula hoje mesmo, é só clicar no link que está aqui disponível na descrição desse vídeo. Agora me conta aqui nos comentários qual é o assunto que você tem que abordar no seu dia a dia, que eu te ajudo a ter algumas ideias de como a gente pode criar um gancho
nos teus slides. Se você curtiu essa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa e, como sempre, obrigado por assistir.